possamos compreender que cada um possui a sua verdade, mas que como a nossa verdade é relativa, possamos mudá-la para o nosso crescimento. Esteja, Jesus, com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre amor raciocinado. Bem, quando a gente fala, né, essa expressão amor raciocinado, muitas pessoas, elas se sentem, às vezes, um pouco incomodadas, porque elas acham que o amor é para ser sentido, para ser doado, para ser recebido, mas conversar um pouquinho para que a gente possa estar compreendendo e, às vezes, tirando um pouquinho essa impressão das pessoas. Bom, gente, se vamos para separar essa expressão, amor raciocinado, nós vamos olhar o amor como um sentimento que pode trazer para nós alegrias e decepções. É um sentimento que está em nós. O amor está em nós desde que fomos criados. À medida em que vamos evoluindo, moralmente e intelectualmente, esse amor ele passa a ser mais compreendido por nós. E à medida em que nós vamos compreendendo esse amor, nós vamos poder expandir ao nosso próximo e a nós mesmos com mais leveza e menos cobrança. Mas, por outro lado, não somos só sentimento. Todos nós somos portadores de inteligência. E essa inteligência, ela permite que raciocinemos. E aí, tudo que a gente raciocina, nós recebemos do outro raciocinando e nós colocamos, né, para fora de nós também raciocinando. Esse raciocínio permite que a gente haja dessa forma. Mas nós somos seres imperfeitos ainda. Estamos, na verdade, aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, as nossas, o nosso raciocínio, a nossa razão, né, que o sentimento e a razão fazem parte do nosso ser. Então, todos nós estamos aprendendo a lidar com isso, a equilibrar esse sentimento e essa razão. Só que é através do raciocínio que vamos compreender e educar o nosso lado emocional. Por isso que a gente fala de um amor raciocinado. Porque, observem bem, se tudo que a gente aprende, dizer assim, tudo que a gente aprende, a gente tem que raciocinar, né? Colocar os neurônios para funcionar, não é assim? Então, por que não raciocinar o amor? Por que o amor seria pensado de uma forma diferente? Não ser raciocinado. Como é que nós vamos aturar esse amor se não raciocinarmos? Podemos aprimorar
E aí, o Pai é tão bondoso para nós que, nesse processo que a gente vivencia, né, nessa busca desse equilíbrio, buscando sempre estar raciocinando, nesse processo entra a figura do próximo na nossa vida. E esse próximo, ele estará nos auxiliando exatamente com o feedback das nossas ações. Porque as nossas ações, elas estão, todas elas, impregnadas de nossas emoções. Por mais imperceptíveis que sejam, todas as nossas ações está contido ali nelas as nossas energias, as nossas emoções. Então, como nós vivenciamos uma lei do Pai que se chama lei da sociedade, da qual precisamos, né, estar em contato uns com os outros, porque só assim vamos estar crescendo, vamos estar trocando, porque eu não sou sabedor de tudo, nem o outro é sabedor de tudo. Então, a verdade do outro é relativa, como a minha também. Então, eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. E eu vou externar essas minhas verdades junto com a emoção. Da mesma forma, o outro. E como é que eu vou saber se eu estou agradando, desagradando, indo por um caminho que eu posso pensar que seja certo, né? E não seja tão certo? É através do outro que vai me dar esse retorno. E aí, a gente não pode se prender apenas no outro, apenas como um companheiro, uma companheira, não. Mas o outro de uma forma generalizada. Principalmente quando estamos no nosso lar, não é? Por quê? No nosso lar, nós não usamos as máscaras que usamos quando vamos para a rua. No nosso lar, nós, de verdade, somos aquilo que estamos nesse momento e extravasamos aquilo que as nossas emoções permitem. Então, nesse momento, é que nós temos que estar muito atentos para poder nos auxiliar na nossa primeira célula, que é o nosso lar. Muitas vezes a gente teima em não ouvir aqueles que estão ao nosso lado e vão à rua, né? Aí a gente às vezes brinca que a rua não é mãe, é a madrasta, sem querer, né, denegrir as madrastas. Só que as experiências que a rua nos traz, às vezes elas podem nos machucar mais. Mas nós vamos estar, na verdade, colocando os nossos sentimentos ao outro da forma que sabemos. E o outro, ele vai agir assim como eu também. Então, dentro da reação deste outro, eu vou poder estar me analisando. Eu vou poder estar, mesmo às vezes que eu não fale, mas ele expressará alguma coisa. Então, dentro dessa expressão ou dentro dessa fala do outro, eu vou saber aonde eu estou, digamos assim, indo um pouco mais do que devo. Quando o outro, ele diz algo para a gente, e a gente, dentro dos nossos sentimentos, não percebe isso, não se incomoda, né? não nos atinge em nada, a gente continua a fazer. Mas a partir do momento em que o outro, ele verbaliza ou sinaliza algo que a nossa emoção aflorou e não gerou um bem-estar no outro, e que o outro chega e pontua
e me, me sinto constrangido, vamos dizer assim, é o momento em que eu estou, digamos assim, dando um start para que eu possa começar a raciocinar. Se outro disse algo que me balançou, eu tenho para pensar. No primeiro momento, a gente quer revidar, muitas vezes, ser contrário àquilo que o outro, colocando a minha verdade, não é assim? Como sendo a principal, eu estou certo. Mas, quando o outro diz algo e que eu me senti tocada de qual forma? É o momento em que o start foi dado para estarmos raciocinando. E raciocinando no seguinte: por que que eu me incomodei? Por que que eu senti com esse comentário que foi feito? Então, nesse momento, é a hora de eu parar. E nós sempre vamos ter a opção de continuar a agirmos ou buscarmos uma moderação na nossa postura. Porque, gente, na verdade, os sentimentos nossos, eles estão conosco para serem educados. Por que que quando Jesus veio, né, até nós, ele não se abalava com o que era dito a ele, as crenças que eram ditas a ele? Porque, primeiro, ele já havia vivenciado tudo aquilo que aqueles homens vivenciaram. Jesus era um ser, né, que viveu as experiências que nós vivenciamos. Jesus vivenciou cada dor, cada sentimento que todos nós vivenciamos. Que ele veio a nós falar com tanta propriedade de algo conhecido dele. Então, ele não se abalava frente aos comentários, porque aquilo que havia sido, aqueles sentimentos, já haviam sido educados por ele. Mas ele, como um professor, veio nos ensinar a lidar exatamente com essas tribulações que vamos enfrentar no nosso. Não foi à toa que ele escreveu por parábolas, para que durante o nosso caminhar, à medida em que fôssemos evoluindo moralmente, espiritualmente, fôssemos abrindo o intelecto e compreendendo assim as verdades divinas e assim buscando a compreensão que nós precisamos de nós mesmos. Então, imperfeitos ainda que somos, nós ainda vamos tropeçar muito, mas ganhamos a ferramenta que se chama livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Então, os tropeços que nós vamos dando no nosso caminhar, o nosso livre-arbítrio vai permitir que faça as escolhas de sentar, cair, né? Ficar chorando ou levantar e seguir. Mas quando eu levanto, eu preciso parar para pensar por quê que eu caí e o que eu preciso para caminhar mais. Então, o nosso propósito aqui não é passear. Ninguém veio aqui a passeio. Todos nós estamos aqui para irmos, para lidarmos com, como disse o nosso amigo Joel, as nossas invirtudes. No nosso caminhar, nós plantamos coisas boas, plantamos coisas não tão boas. E essas coisas não tão boas precisam serem trabalhadas em cada vida nossa. E graças a Deus, essas experiências tão boas que vivenciamos,
nas nossas vidas pregressas, elas sempre vêm um pouco mais atenuadas para que possamos lidar com elas. Então, a inteligência nos foi dada há muito tempo. E, graças a ela, o raciocínio está aí para nos auxiliar. Como tudo é amor, apesar de muitos, às vezes, não concordarem, como tudo é amor, se nós fomos criados por um Pai de amor, se temos esse DNA divino em nós, então nós somos amor. Um amor ainda incompreendido, que precisa ser trabalhado, que precisamos ainda de ir e vir, talvez ainda muitas vidas, com certeza, para podermos aprender a dar, a expandir, conhecer melhor esse amor que habita em todos nós. Mas, dentro da nossa caminhada evolutiva, todos nós nos deparamos com as nossas dificuldades. E as nossas dificuldades, elas, na verdade, são produzidas por nós mesmos. Diante das nossas incompreensões, das nossas atitudes que praticamos frente a nós e frente ao nosso próximo. E essas atitudes, como temos uma lei de ação e reação, essas atitudes que fazemos para com o nosso próximo e mesmo para conosco, elas precisam um dia vir à tona para que lidemos com ela. Fala, Adriana. Bem, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar. Você está falando conosco sobre esse amor raciocinado. E você falou também que todos nós possuímos este amor porque nós somos filhos desse Pai que é puro amor. Mas o que é o amor? Sabe? Será que a gente, quando não olha para si mesmo, a gente consegue identificar quando nós estamos nesse processo da sensação do amor em nós? Será que a gente consegue entender o que é o amor em nós? Nós estamos aprendendo, na verdade, a nos amar. Não é assim? Nos amar e amar o nosso próximo. Nós vamos amar o nosso próximo na mesma medida que nos amamos. E aí, esse amor para conosco, ele também precisa ser raciocinado, porque eu preciso compreender que, quando a gente fala amar, né, amor, a gente olha uma coisa muito profunda, né? Um sentimento profundo, algo mais profundo. Mas, na verdade, o amor, ele é o gerador dos nossos sentimentos. Ele está ali e ele vai gerar todos os outros sentimentos que nós temos, que nós emitimos para o nosso próximo e até para comigo. Mas acho que ainda nós estamos no patamar que nós estamos na fase do gostar, pela profundidade que é o amor. Como nós vamos vencendo etapas, nós vamos aprendendo a gostar, aprimorar mais. Eu acho que à medida que nós compreenderemos esse gostar de uma forma mais respeitosa, nós começaremos a compreender o que é o amor. Por quê? Uma das coisas que a gente acha, assim, às vezes, tão mais complicada da vida, é uma palavrinha que se chama respeito.
respeitar o outro e respeitar a nós mesmos. Como isso é difícil. Como que nós respeitamos a nós? De uma forma em que tudo que eu vejo que tem uma noção de que é mal, né, me fará mal, eu procurar não fazer. Então, a partir daí, quando eu não faço, eu começo a me respeitar. Quando eu faço ao outro, eu também começo a exercitar o respeito ao tamanho do outro. Então, o amor, por ser algo mais profundo, ele tem que passar por etapas. Etapas de respeito, de compreensão, de calar, de ouvir, de tantas situações em que estaremos assim, digamos, nos purificando para dar espaço para um amor mais puro. Vai. Sai do mudo. Sai do mudo. O seu apoio quer falar. Cadê ela, gente? Não sei. Eu estou do lado da Adriana no meu computador, mas uma vez a espiritualidade a gente estava discutindo justamente sobre o amor raciocinado, e eles deram o exemplo de duas mães. Uma mãe que o filho cometeu um ato não tão bom e ela escondeu o filho para a polícia não pegar. E a outra que cometeu um ato também não tão bom e ela foi com o filho na delegacia entregar o filho. E eles estavam falando justamente nesse amor que você está colocando aí. À medida que a gente vai aprendendo a trabalhar os raciocínios, os nossos sentimentos, nós acabamos compreendendo as necessidades das nossas atitudes, das consequências que a gente adquire com as nossas escolhas e assim por diante. E as responsabilidades que a gente também vai se fazendo merecedor, né? Porque cada vez que eu cresço e amadureço, eu consigo entender a minha responsabilidade comigo e com o mundo. Estou errada? Não. Nós temos muita, vamos dizer assim, a mania de, vamos colocar assim, separar amores, né? Amor de mãe, amor de esposo, de marido, essas coisas assim. Certo? Está errado? Ainda conseguimos vislumbrar dessa forma, vamos colocar assim. Mas se estamos aprendendo a amar, é claro que aqueles mais próximos de nós, o amor é um tanto diferenciado. Não vamos ser hipócritas e dizer que não é. É um amor mais diferenciado, não é assim? Nós temos uma preocupação a mais, nós temos um direcionamento maior do que o nosso vizinho. Mas, dentro dessa visão, né, desse aconchego que cada um dá aos seus, não é errado. Só que nós vamos ter que, a partir do momento em que a vida vai trazer experiências para nós, nós compreendendo que o amor, ele é mais extenso do que a célula familiar. Ele precisa ser, na verdade, abraçado
abraçar, né, o externo do meu lar. Então, como é que a gente vai fazendo isso? Como é que a vida vai trazendo a nós experiências para que possamos compreender que o amor ele não tem que ser só retido dentro, né, para aqueles que amamos, mas também ser externado. A partir do momento que, por exemplo, como a gente vê hoje, estamos no meio de uma pandemia. O que os nossos corações começam a passar e o nosso raciocínio começa a dizer, faça. Vamos auxiliar. Então, quando nós passamos, vamos dizer assim, como vocês fazem a campanha aqui da Sexta Alimentação, não é assim? Quantos que se dispõem a doar, e essa doação ao próximo é uma forma de nós estarmos trabalhando esse amor para o externo. Então, toda vez que vamos doar algo, nem que seja um depósito que eu faço bancário, façam uma oração, direcionem que esta quantia será levada para aquelas famílias, uma cesta que será energizada com muito mais amor, muito mais carinho. Isso favorece. Então, a partir do momento em que começarmos a externar mais o nosso amor, nós vamos aprendendo a lidar com tudo. Mas amor de mãe, amor disso, amor daquilo, ainda vai existir. Fala, Adriana. Tem uma pergunta que eu não vou dizer quem fez, que é assim: eu estou confusa na questão do amor raciocinado. Quando recebemos condições ou mudança para o outro nos amar, ele é raciocinado pelo outro? E o nosso raciocínio será eu atender ou não aquela mudança ou melhoria? Pergunta novamente. Tá, pergunta. Na questão do amor raciocinado, quando recebemos condições ou mudança para o outro nos amar, ele é raciocinado pelo outro? E o nosso raciocínio será eu atender ou não aquela mudança ou melhoria? Eu não estou conseguindo. Eu vou passar para você? Pode? Pode. Espera aí. Às vezes a coisa verbalizada, ela fica melhor. Vai na lista. Yeah. Só um minutinho. Foi. Se ele é raciocinado pelo outro, quando você muda, quem perguntou? Esse é isso. Quando você muda suas atitudes para poder amar o outro, ele pode raciocinar essa mudança? É isso? E o nosso raciocínio será eu entender ou não aquela mudança ou melhoria? O que eu entendi aqui foi o seguinte: todos nós sempre vamos receber condições para que a gente, da vida, para que a gente possa efetuar mudanças em nós, né? Então, a pessoa está perguntando assim: no caso, quando a gente recebe essas condições para o outro nos amar, ele tem que ser raciocinado pelo outro? Eu vou pedir para a pessoa fazer novamente a pergunta e vamos passar para outra, e ela me faz de novo uma pergunta diferente. Tá. Bom? Vamos fazer dessa forma? A Andresa quer falar. Ah, não. Não, a Andresa já falou.
Você quer falar, Andressa? Estou procurando minha caneta que eu perdi. A Jeane queria falar. Jeane quer falar. Apoio primeiro. Não, eu acho que ela queria te indicar. Ah, é? Deve ser. Não, então tá. É porque, assim, eu acho que quando fala em amor raciocinado, né, e vem, às vezes, né, até uma expressão muito usada na psicologia, né, que é a inteligência emocional, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem, que é raciocinar aquilo que a gente julga o amor. Né, que eu acho que até um pouquinho do que a Andressa colocou para a Fernanda, eu não sei se ela acabou não falando, que é você entender, porque pelo menos no meu entender, quando eu amo alguém, eu quero o melhor para aquela pessoa, quero que ela esteja bem. Mas eu acho que muitas vezes falta o raciocínio de entender o que é esse melhor para a pessoa. Eu não sei se você vai falar um pouquinho disso, porque eu acho que a grande dificuldade de raciocinar o amor é entender que amar uma pessoa às vezes é dizer não, amar uma pessoa às vezes é não dar aquilo que ela quer, ou dar uma coisa diferente daquilo que ela pediu, ou, sei lá, é aquilo que você raciocina de como você vai estar amando essa pessoa, se você vai falar um pouquinho disso. É exatamente isso que eu estava falando. O amor, ele precisa ser raciocinado. Por quê? Como é que nós vamos aprimorar esse amor em nós? Como é que nós vamos purificar esse amor em nós? Dentro desse processo está isso que você colocou, né? Dentro desse processo está o próximo. Amar alguém. Então, eu vou amar da forma que eu sei. Assim? E cada um, dentro da individualidade, por sermos, né, seres diferentes, cada um vai amar da sua forma. Então, não tem nem como nós mensurarmos o amor. Por quê? Cada um é um e vai amar de uma forma. Então, dentro daquilo que eu amar o outro, e esse amor pode ser um amor leve, ele pode ser um amor sufocante, ele pode ser de diversas formas, né, em relação ao meu amor em relação ao outro. Então, a partir do momento em que eu direciono esse meu sentimento em relação ao outro, e esse outro, ele se sente aflito ou feliz, ou qualquer sentimento que ele venha sentir, ele vai dar o feedback para mim. Então, a partir do momento que eu amo de uma forma exacerbada, de uma forma em que eu sufoco o outro, é um amor que, se olharmos, é um amor que precisa ser trabalhado, não é assim? Mas é o outro que vai me dizer isso. É o outro que vai, através das atitudes, através do falar para comigo, é ele que vai dizer para mim como é que eu estou agindo em relação a ele. E aí, a partir do momento em que esse outro, no qual eu amo, se sente acuado, vamos colocar assim, é o momento de eu parar para pensar, raciocinar, que se eu gosto tanto da pessoa, por que eu não posso tentar fazer diferente? Como é que eu vou trabalhar essa mudança na minha vida se eu não raciocinar? Quando o outro dá esse feedback, é o momento de eu raciocinar. Então, eu preciso raciocinar sempre as minhas atitudes, qualquer que seja ela. Por quê? Não é você fazer, né? Fazer já raciocinando. Sai no automático, aqui estamos. Mas, como nós temos as nossas relativas e elas precisam ser trabalhadas, o outro é que vai dizer naquilo que eu estou precisando mudar. É o meu amor exacerbado, é o meu amor exacerbado, por exemplo, ao trabalho.
à matéria, ao dinheiro. Então, quantos apegos, não é? Que a gente a tudo isso, e aí vem aquele sentimento, aquelas emoções que envolvem tudo isso, e as pessoas elas não conseguem sair, às vezes, de um redemoinho, porque o outro chega e ele não consegue sair. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, porque a gente se sente tão aprisionado dentro de um sentimento desse que se torna viciante. Fala, Adriana. Eu vou deixar a Jeane complementar a pergunta dela e depois eu vou ter outras perguntas para serem feitas, tá? Não, é que você colocou quando o outro te dá o feedback, né? Que aí, né, o caso da pessoa, por exemplo, se você está sufocando a pessoa te dá o feedback, às vezes não falando, mas na forma como ela reage, e você raciocinar sobre isso, como você tem que mudar. Mas e quando o feedback que a outra pessoa te dá é de que tem que continuar assim, mas você... a situação não é a ideal. Porque, por exemplo, às vezes o que a pessoa quer é que você continue dando tudo para ela. Só que isso talvez não seja o ideal para a pessoa que você ama. E ela não vai te dizer que não quer. Né? Então, por exemplo, no caso de uma mãe, se uma mãe, ela, né, um pai, começa a... Para ela, amor é dar tudo que o filho dizer sim para tudo. O filho não vai dar feedback que quer que mude. Muitas vezes ele vai querer que continue. E nesse caso, como é que funciona o raciocínio? Mas não é a verdade de cada um? Cada um não vai agir de acordo com a sua verdade? E se ambos estão vivenciando aquela experiência, é porque ainda é um aprendizado. Mas a vida, ela é muito sábia e vai trazer sempre situações para que a gente possa estar despertando. Um dia, talvez a mãe morra. E aí, o filho que teve tudo na mão vai ter que arregaçar as mangas e fazer. E vai compreender que ele precisa trabalhar muitos sentimentos que muitas vezes ele alimentou nele. Conveniência, ou o que quer que seja. Mas, quando é assim, a gente tem que lembrar que existem histórias vivenciadas. E essas histórias, se estão sendo vivenciadas nesse momento, e às vezes, por mais que o outro chegue, não é assim, e fale, não faça, mas e o respeito? Onde fica? A escolha do outro. O tal do respeito que eu estava falando lá atrás é um negócio que é complicado de exercitarmos na nossa vida. Mas cada um vai estar vivenciando as próprias experiências. Tudo bem? Vai lá, Adriana. Como sabemos que o nosso amor próprio é verdadeiro? Boa pergunta. Bom, se nós vivemos de acordo com as nossas verdades, tudo que praticamos é verdadeiro para nós. Tudo é verdadeiro. A partir do momento em que eu me flagro em situações em que eu desejo mudar, não é que não tenha sido verdadeiro. Até aquele momento, era aquilo que eu sabia fazer e, a partir de agora, eu vou colocar vamos dizer assim, colocar um plus naquilo que eu estava vivenciando. Tudo bem? Não. A pergunta não era minha, mas não entendi. Desculpa. Não.
Como é que eu saberia que o amor que eu sinto por mim, ele é verdadeiro? Você falou que tudo que a gente faz é verdadeiro. Aí você concluiu e eu me perdi. Tudo que eu faço é verdadeiro, não é? A minha verdade é aquilo que eu vivencio. Então, se eu estou vivenciando esse amor, ele está sendo verdadeiro para mim. A partir do momento em que eu me flagro em alguma situação, em que eu preciso trabalhar algumas situações, que não tenha sido verdadeiro. É porque, por ele ser relativo, nós vamos aumentando, né, colocando um plus nessas novas mudanças. Entendeu? Uhum. Eu acho que a Mônica, ela quer fazer a pergunta verbalmente. Tudo bem. Mônica? Boa noite, gente. Tudo bem? Peraí, deixa eu achar uma imagem aqui, que eu estou um horror. Mas tudo bem. Eu cheguei atrasada, desculpa, mas por tudo que eu ouvi, eu só quero uma coisa condensada na minha cabeça, baseada até na pergunta dessa outra pessoa. Receita para loura. Então, amor raciocinado, na verdade, não é exatamente o amor solto. É o amor que você sente do jeito que cada um é, e o raciocinado está em você usar sua razão para saber, fico aqui, sei lá, apanhando, sendo não sei o quê, ou mesmo amando, adoro você só sabe fazer isso, mas eu estou pegando minha bagagenzinha e estou saindo fora. Isso no emprego, na amizade abusiva, seja físico. O amor raciocinado é você ter a capacidade de deixar cada um ser como é. E sartar fora se isso não tiver a ver com a sua verdade? Também, Mônica. Isso se chama o quê? Respeito a você e respeito ao outro. Porque a partir do momento em que o convívio está vivenciando uma situação em que você já não sabe mais dentro dela, você tem todo o direito de sair pelo seu próprio bem. Não é assim? Você sai porque você não se cabe mais ali. Então, aquilo já está, de certa forma, sufocando você. Então, pelo seu próprio bem, em nome do seu próprio, você sai de uma situação e o outro segue a vida dele da forma que ele sabe fazer. Entendeu? Entendi. Então, nós só vamos estar raciocinando, na grande maioria, sempre quando nos incomoda. Quando nos incomoda, a gente para. E aí a gente reflete e busca, né, novas alternativas. Respondi? Respondeu, não, porque eu queria entender o porquê desse nome, amor raciocinado. Mas entendi. Porque temos que raciocinar. Não, Nós temos aí. Porque aquela pergunta que a Adriana fez, que ficou meio confusa, me pareceu que a pessoa falasse assim, ó, eu amo o fulano de tal. Mas olha aqui, querido, deixa eu te explicar. Para você me amar ou para eu te amar, você vai ter que... Aí eu vou colocar coisas absurdas. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que ser assim, você vai ter que usar roupa assim. E aí ela perguntou assim, e o raciocínio do meu lado está em saber se eu vou atender ou não? Eu estou falando de exigências muito toscas, só para a gente ilustrar. Então, aí eu fiquei... Aí isso aí me deu um choque, porque para mim, esse aí não é exatamente o amor raciocinado. Essa situação, para mim, é um amor imposto. Ó, as minhas condições são essas. O raciocínio nisso tudo está assim. Opa, estou ouvindo bem que alguém vai... Eu vou ter que mudar minha personalidade para me encaixar numa coisa de ter uma autorização de amar? Aí o raciocínio tá. Adoro você, querido, mas isso eu não quero para minha vida. Eu vou preferir, amando você de longe, seguir. Aí essa capacidade do raciocínio, para mim, que é a mais difícil entre todas as relações adoentadas, adoecidas, né?
desde patrão, empregado, desde irmãos, desde amigos, desde quando adoecem no sentido da pessoa se ver na dependência, aonde o raciocínio não chega. Ah, não, o meu medo de ser abandonado é maior do que a vontade de me respeitar. Entendeu aonde que estava meu problema com o amor raciocinado? Quando você fala assim, você já raciocinou, mas você, pelo seu livre-arbítrio, você vai fazer as suas opções. Você pode querer se anular dentro de uma relação, ou pode pegar a sua trouxinha, como você disse, e ir embora. Você precisou raciocinar a situação para fazer uma escolha. Compreendeu? Então, o amor, tem gente que aceita da forma que ele é imposto, mas é a escolha de cada um. Mas até para aceitar, a pessoa ela tem que raciocinar. Ela vai saber que ela vai estar se anulando. Compreendeu? Será raciocinada. Agora, o que ela vai escolher vai ser sempre um problema. Tudo bem? Obrigada. Fala, Adriana. Esse ponto que a Mônica falou, que foi feita outra pergunta também, e o que você está colocando agora para explicar a Mônica, ele é uma vertente desse amor raciocinado, não é? Porque, por exemplo, o amor raciocinado, muitas vezes também, ele não tem a ver com o que vem depois na escolha que você faz pelo amor que você sente. Tem a ver do porquê de você estar amando e passando por todas as situações nesse sentido. Não é isso também? Porque eu, por exemplo, eu posso estar, como ela disse, eu posso estar numa relação abusiva e amar muito ainda essa pessoa, estar vinculada muito ainda a essa pessoa. Então, eu preciso raciocinar esse sentimento chamado amor que eu tenho por essa pessoa, para eu entender se efetivamente é esse sentimento de amor, ou se é uma dependência, se é uma... Entende? Não tem essas vertentes? Sim. Porque, como ainda estamos tentando entender o amor, é um misto de sentimentos dentro de nós. Não é assim? Porque o amor, ele é o gerador dos sentimentos. Só que, às vezes, a gente valoriza, às vezes mais, algumas coisas. E tudo que valoriza, de uma forma excessiva, vamos dizer assim, a gente acaba adoecendo o amor. E o amor, ele não é para ser vivenciado como um amor doente. O amor, ele tem que ser vivenciado com leveza, com compreensão, para trazer uma paz de espírito para a gente. Porque tudo que é muito pressionado, tudo em que a gente, dentro de um desconforto, isso precisa ser raciocinado. Mas é aquilo, eu amo ou sou dependente, aí não existe uma receita de bolo, É cada um que vivencia, é que precisa descobrir isso. Porque a partir do momento, talvez, que as pessoas começam a se tornar dependentes, o amor já adoeceu. Já se perdeu a leveza. Então, cabe o livre-arbítrio de cada um fazer algo. Fale. Foi perguntado o seguinte também. É possível existir sem amar nada? Ou não dá para definir o que é isso, ou até mesmo abafar isso, devido ao contexto em que se vive? Eu acho que é muito pesado quando a gente fala assim, não amar nada. O amor, talvez, na profundidade, às vezes a pessoa não consegue ver. Mas ela gosta de alguma coisa. Ela gosta do dinheiro, talvez. Ela goste, talvez, de uma companhia.
ela talvez não esteja enxergando assim numa quantidade maior. Mas muitas vezes a vida em que as pessoas estão inseridas, às vezes ela traz tanto desconforto que elas às vezes vivem por viver, deixando escapar, na verdade, as oportunidades que a vida dá. E a vida está trazendo sempre a todos os momentos para a gente, oportunidades para a gente enxergar, principalmente a nós mesmos. Se eu, nesse momento, não consigo ver o amor em outras coisas, procure o amor em você. Procure se valorizar, procure fazer o que é de bom para você. Porque talvez, na verdade, você que não esteja se amando e não enxergue o amor no externo. Porque nós externamos muito do nosso interno. É isso que a gente faz. Então, às vezes, está faltando amor em você. Por isso que você não consegue enxergar o amor do lado de fora. Depois a pessoa que fez a pergunta me fala se conseguiu responder, tá bom? Eu acho que Jael quer perguntar, Fernanda. Uhum. Posso falar? Fala, Joia. Olha, eu estou adorando o que você está falando, mas eu acho que nós todos estamos levando esse amor apenas o amor aqui para o outro, para o próximo, para isso. Na realidade, eu aprendi, inclusive na fraternidade, que às vezes amar um time de futebol, como o meu amigo Anderson Dourado, amigo velho, né, que está com essa cara, sempre sorriu depois que o campeonato parou, eles me disseram que torcer para esse time de futebol é uma fórmula que o homem encontra para colocar esse amor que ele nem sabe que tem para fora. Então, nós amamos muita coisa. Não amamos só o outro. Nós amamos cachorro, gato. Entende? Então, eu tenho que olhar esse amor raciocinado para tudo. Eu, por exemplo, adoro viajar. A pergunta que eu faço é o seguinte: eu posso viajar hoje nessa situação? Na situação de hoje, não, eu não posso. Eu posso viajar hoje no Brasil com os valores monetários hoje? Não. Então, é isso que eu tenho que raciocinar. Eu amo entrar numa loja e comprar porção de coisa. Na hora que chega a conta, olha, eu desesperado, tem muita coisa. Então, nós temos que ter raciocínio para tudo, inclusive para o amor. Mas o amor generalizado. E muitas vezes, como você disse, exacerbado, e que nós ainda não estamos conseguindo raciocinar e olhando para o lado. É esse aspecto que eu entende, que eu estou me colocando aqui na palestra, e não só ao próximo, ao outro, e nem a mim mesmo, olhando de uma forma geral. Não sei se eu me... Não. Fiquei claro no que eu... Eu fiz um comentário, não é assim, que a gente, às vezes, ama dinheiro, às vezes, ama o trabalho, não é? Ama a matéria, as pessoas. A gente externa esses nossos sentimentos em tudo. Em tudo a gente externa, não é assim? Só que nós também temos que estar atentos a valorização que a gente dá a sentimentos, a determinadas coisas. As pessoas, a tudo isso que eu me referi, né? Porque nós gostamos de muitas coisas, né? Então, o gostar foi aquilo que eu coloquei. O gostar, nós vamos aprimorando, trabalhando esse gostar, para que ele vá se aprofundando, para que se torne um amor mais compreendido na nossa vida.
Mas como nós acabamos sempre fazendo essa questão do amor, né, de pessoa para pessoa, a gente não pode perder, né, essa abrangência, que é tudo. A gente tem pessoas que elas amam mais estar trabalhando do que estar com sua família. Ama mais o trabalho, por quê? Né? E aí é o momento de raciocinar esse amor. Por que que eu mais o meu trabalho do que estar com a minha família? Porque onde tem uma valorização excessiva, eu preciso parar para pensar. Porque o excesso de tudo é prejudicial. Então, a partir do momento em que eu me percebo em algum tipo de excesso, é hora de eu estar raciocinando. Porque se não fizermos isso, quem é que vai fazer por nós? O outro, ele pode auxiliar sempre, mas só se eu tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir. Né? Fala, Adriana. Eu só queria fazer uma ponderação. Muitas vezes a gente confunde raciocínio e toda essa tentativa de explicação que você está tentando nos colocar, né, das várias posturas que a gente tem. Eu gostaria que você pudesse falar sobre essa ideia. Raciocínio, nesse caso, e desses exemplos que você está colocando, não é julgamento do outro. Porque está vendo, eu estou percebendo por algumas perguntas que as pessoas elas estão fazendo um pouco de confusão, achando que se eu estou julgando o outro, que tipo de amor que eu estou sentindo? Isso é amor se eu julgo o outro? Entende o processo? Então, raciocínio, nesse caso, não tem a ver com julgamento. Tem a ver com análise pessoal, tem a ver com um monte de coisa, mas não é o julgamento em si. Sim. É porque nós temos o hábito de usarmos sempre essa palavra, né? Nós estamos sempre julgando. E quando você ponderou exatamente isso, nós precisamos sempre fazer uma análise para depois até, né, julgar, que é isso que a gente ainda costuma fazer. Mas qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos raciocinar. Qualquer situação, a gente precisa, como eu tinha dito, colocar os neurônios para trabalhar. Toda e qualquer situação. Se não raciocinarmos, que conclusão nós vamos chegar a determinada situação em que estamos lidando com ela? Então, quando a gente fala, né, nessa situação que as pessoas amam mais o seu trabalho, por que elas amam mais? Ao meu ver, né, quando a gente fala, né, é um julgamento, né? Você ama mais do que a nós, família. Porque quando a pessoa ela já chega, às vezes, num extremo desse, é porque ela sente. Nós temos sentimentos e vamos sentir. Então, qualquer situação em que a gente já percebe algo que seja extrapolado pelo outro, é o momento da gente chegar junto e conversar, de tentar chamá-lo à razão, não é? Dentro da minha verdade, porque o outro ele pode achar que ele está certo, mas se a gente parar para pensar que sempre as nossas verdades são relativas, eu preciso escutar o outro, parar para pensar e aí depois fazer as minhas escolhas. Porque julgar é muito fácil, mas por que não se colocar no lugar do outro? Toda vez que a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma outra visão. Não é fácil isso, mas
sempre um exercício. É como alguém vai falar com você de um problema, é você tentar olhar essa pessoa que traz a você o problema de cima, não se nivelando na energia que ela traz. Porque quando você se nivela nessa energia que ela traz, você não consegue dar, talvez, um conselho que ela deveria. E quando você se coloca acima no sentido de um olhar mais amplo, você consegue, às vezes, direcionar essa pessoa. E aí você raciocina o que está sendo trazido dessa pessoa. E aí você passa a não julgar. Então, tudo na nossa vida, vamos ter o raciocínio, sim. Fala, Adriana. A Carmen perguntou, se estamos aprendendo a amar, a quem seguir? O coração ou a razão? O coração quer, mas a razão não. Uma indecisão. E aí? Olha, eu diria que a razão é a melhor conselheira. Mas estamos tentando exatamente equilibrar isso na nossa vida. Por sermos imperfeitos, haverá momentos em que agiremos mais com o coração. Outros momentos, com a razão. Mas estamos caminhando, né, nessa busca desse nosso crescimento, desse nosso fortalecimento moral e intelectual. Vai chegar um momento em que a harmonia entre esses dois estará presente. Mas não é fácil. Mas, naquilo que Jane colocou, às vezes, né, a gente pode dizer não. A razão nos fala para dizer não, e o coração fala para dizer sim. Mas, qual a consequência do meu sim? Qual a consequência do não? Isso também eu preciso parar para pensar. Porque o não, muitas vezes, é uma caridade maior que você faz ao outro. Porque só dizer sim, a gente não ajuda muitas vezes a ninguém ser. E é muito doloroso dizer não, né? E aí algumas vezes, não, porque eu sou muito razão, eu sou muito emoção. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas a gente não está dessa forma e se colocar, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Não, eu estou em alguns momentos mais racional, eu estou em alguns momentos mais emocional, no emocional. Mas, gente, isso é um equilíbrio. E é fazendo, raciocinando o porquê do sim e o porquê do não. Então, eu acho que a razão vai estar sempre à frente, porque você precisar raciocinar, por que sim e por que não. O Odilson, ele fez a seguinte afirmativa: gostar não é amar. Foi naquele momento em que você estava falando a respeito de que a gente sempre vai ter um sentimento em relação a alguém ou alguma coisa. E aí você falou, a gente sempre gosta de alguém, né? A gente sempre gosta de alguma coisa. Aí o Odilson colocou, gostar não é amar. Você pode falar alguma coisa? O amar é algo muito mais profundo que a gente ainda não conhece. Talvez o amor que a gente conheça, ele precisa ir sendo trabalhado, vamos colocar assim. E passa pelo gostar. Vou colocar nessa linha assim. Esse amor que Jesus veio trazer a nós ainda não sabemos amar como ele amou. E estamos treinando a amar, passando pelo gostar. Então, algumas ações em que a gente
começa a gostar, né? A gente toma gosto e começa por N situações a se afeiçoar aquilo pode estar um amor dentro dos nossos parâmetros humanos. Mas eu acho que ainda nós gostamos mais do que amamos. Ai, peraí que eu tive que escrever um negócio, o negócio pulou. Ok. Aí fizeram a seguinte pergunta. E o amor de Deus? Pode explicar? Gente do céu. Eu acho que o amor de Deus está em nós. A partir do momento em que fomos criados, esse amor está em nós. O amor que está em tudo. Em tudo. Nós identificamos Deus na sua criação. Se Ele criou tudo, Ele está em tudo. Então, Ele está presente na nossa vida, em todo lugar. Até por não conseguirmos, talvez, mencionar o que é Deus, Ele se colocou, através da sua criação, presente entre nós. Para dizer, eu estou aqui. Eu sou útil a você em tudo que você precisar. Porque nós precisamos de muitas coisas, materialmente e espiritualmente. Então, para que nós pudéssemos talvez compreender um pouco desse amor de Deus, é só olharmos a sua criação, porque Ele está nela. Assim que eu consigo ver. Perguntaram, quanto mais amor, melhor. Contudo, se penso que amo alguém e dou esse sentimento sem limites, espero então um retorno. Isso é amor real? Não. Isso é amor real? Tenho que ter limites para amar? O amor, a gente deveria dar sem querer nada em troca. Não é assim? Tudo na nossa vida que a gente dá, mas estamos falando de amor. A gente não deveria querer nada em troca. Mas ainda estamos um pouco longe desse patamar de não querer, né, algo em troca. A gente sempre quer um reconhecimento, o que quer que seja. A partir do momento em que você está amando, você precisa respeitar aquele que você ama e compreender que ele só vai te dar aquilo que ele sabe dar, não aquilo que você quer. Se você quer dar dessa forma e não está sufocando, ele está aceitando, tudo bem. Mas não na mesma intensidade algo que talvez ele ainda saiba dar. Ou talvez o amor dele seja mais leve do que o seu. Tudo bem? Marcela, ela fez uma colocação aqui, uma afirmativa, que eu vou deixar aqui para o pessoal poder ler. E ela fez uma pergunta. Me direcione. Penso que tudo que fazemos já passou pelo crivo do raciocínio. Sendo nós espíritos protegidos pelo véu do esquecimento, e nesses momentos estamos materialmente sendo colocados em provas para aprimorarmos nossas capacidades de escolha. É isso? Marcela, fala. Deixa ela falar, Adriana. Eu prefiro que ela fale. Ela faz às vezes. Um pouquinho, também vou ler porque eu escrevi muito.
É porque eu coloquei assim... Tá bom, filha, obrigada. É porque, assim, sendo nós espíritos já experientes, né? Nós somos protegidos aqui pelo véu do esquecimento por vários motivos, que eu discordo, aliás, por vários deles. Mas, nesse momento que a gente está falando aqui de amor raciocinado, quando a gente vai fazer uma escolha, essa escolha ela já passou, o raciocínio ele já foi feito, de alguma forma. Então, quando a gente vai fazer esse momento que a gente acha que não está fazendo raciocínio, a gente está só fazendo uma escolha. É uma oportunidade de a gente aprimorar as nossas escolhas, aprimorar nosso direito de escolha. Porque o raciocínio ele já foi feito. Mesmo que a gente não tenha a lucidez do raciocínio, ele já foi feito. Aqui a gente vai estar fazendo só, aprimorando a capacidade de escolher, não é? É mais ou menos isso? Não somos espíritos experientes. Não, a gente tem alguma experiência, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Nós não somos espíritos experientes. Muito pelo contrário, não é assim? E o véu do esquecimento, na verdade, é uma dádiva, né, que temos para aprimorarmos, na verdade, e trabalharmos alguns sentimentos que a gente precisa trabalhar na nossa vida. É claro que quando a gente faz uma escolha, é muito rápido, como você falou, né? O raciocínio, ele é rápido porque ele é baseado na nossa mente. Por isso que agimos nessa rapidez. Porque eu só ajo de acordo com aquilo que eu tenho pautado como minha verdade. E a partir do momento em que eu ajo, né, eu faço uma escolha, é claro que eu faço uma escolha. Mas, diante de muitas situações, essa minha verdade, ela estará sendo testada para que eu possa até me deparar com uma, vamos dizer assim, de colocar um plus nessa minha verdade, de colocar um entendimento maior nessa minha verdade. Então, quando eu faço, ali, embutido, sim, com certeza. Mas as escolhas, nós vamos sempre estar exercitando na nossa vida, porque se não fizermos isso, como é que vamos nos dar o direito de raciocínio para fazer diferente ou continuar a fazer? Então, o esquecimento na nossa vida, ele serve exatamente para nos depararmos novamente com situações para estarmos nos melhorando. Então, cada vez que vamos fazer as escolhas, vamos nos capacitando sempre e sempre. Tudo bem? O Odilson, ele fez a seguinte, ele pegou uma passagem do Cabete, de uma música do Cabete, ele colocou: o amor é caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Muito bonito. E acabou. Perguntas acabaram. Bem, gente. Corrigindo, é o caminho. Corrigindo é o caminho. O caminho de todos nós, ele vai ser sempre pautado no amor. Sempre. Um amor que ainda vamos estar reconhecendo, né? E praticando, às vezes, de forma distorcida, às vezes de uma forma pesada, às vezes de uma forma mais leve. Mas o nosso caminho, a nossa estrada, ela precisa ser pautada no amor. Porque se formos criados por amor, retornaremos ao Pai amando. Amando de uma forma mais límpida, de uma forma onde todos estaremos deixando para trás
as nossas impurezas. Mas não é deixar para trás no sentido de que elas não existirão como experiências vivenciadas em nós. Essas impurezas, elas farão parte sempre do nosso caminhar, porque foram construções nossas. Construções em cima de amores distorcidos, amores bem-amados, mas sempre foram construções nossas que fizemos. E essas nossas experiências, elas trarão exatamente a todos nós uma plenitude futura. Então, se nós recebemos do Pai a oportunidade de termos o intelecto para podermos, através dele, raciocinarmos todo e qualquer sentimento, experiência que chegam a nós e utilizarmos do nosso livre-arbítrio para fazermos as escolhas equivocadas ou não, é esse caminho que nós vamos trilhar e vamos levar na nossa bagagem. Então, que saibamos todos nós utilizar esse raciocínio, todos os aspectos da nossa vida. Porque, como eu tinha dito, o amor, ele é o gerador dos sentimentos. E ainda, por termos promovido sentimentos bons e bons na nossa vida, o amor está ali. Mas, como diz nosso amigo Joel, hoje somos a nossa melhor construção. Hoje, neste horário, nesse dia. Daqui a alguns minutos, talvez, poderemos estar nos construindo melhores. Mas isso depende muito de cada um. O indivíduo é o passo. E todo o coletivo se beneficia. Então, temos no nosso próximo o espelho para podermos aprender e ensinar para que ele siga. Não crescemos sozinhos, precisamos uns dos outros. E nesse apoio, quando damos as mãos uns aos outros, é que vamos estreitando os nossos laços. Laços que vão se fortificando e vamos aprendendo a nos amar. Um amor que vai sair de dentro de casa e irá ser vivenciado no externo. Então, que peçamos ao nosso Pai que nos fortaleça, que possamos nos espelhar no nosso Mestre Jesus como aquele que um amor, uma experiência, que podemos, na verdade, seguir. É difícil? Não, é trabalhoso. Tudo dará trabalho na nossa vida. Se não der, não vamos valorizar. Então, que o nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos fortalecendo, para que possamos, juntos, crescermos. Nesse momento, quero pedir a toda essa espiritualidade que envolve a cada um de vocês em seus lares, ao grupo de proteção do qual chamamos, que vocês possam, neste momento, senti-los, que vocês possam se sentirem amados, mas tenham certeza que esses têm um amor raciocinado para com vocês.
porque conhece cada um de vocês e sabe o que é melhor para cada um. Então nunca se sintam sós, porque existem aqueles que, mesmo que vocês não vejam, que os amam, que vibra para que todos vocês caminhem de uma forma leve, de uma forma onde vocês possam estar aprendendo e ensinando. Que nesta noite de hoje, todos vocês possam ter um sono refazedor, onde encontrarão com esses amigos e que receberão um abraço carinhoso de cada um deles. Fiquem com Jesus. Que assim seja. Que assim seja.